Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o diagrama de Jablonski, muito utilizado na área de biofotônica, especialmente para entender os processos da terapia fotodinâmica. Então a gente vai estar fazendo uma pequena revisão na aula de hoje. Antes, vamos recordar um pouco sobre um diagrama que a gente aprende no colegial, que é o diagrama de Pauling. A gente vai lembrar que um átomo ele é constituído de um certo número de prótons, nêutrons e elétrons. E esses elétrons eles são distribuídos em alguns níveis de energia, em algumas camadas. E aí a gente vai se lembrar da camada 1s, da camada 2s, da camada 2p. E aí cada orbital desse, né, que é o nome que a gente dá, a gente acomoda uma certa quantidade de elétrons. Aí um outro conceito que a gente tem que recordar é que cada elétron tem um spin. E aqui a gente representa esse spin do elétron por essas setinhas. Se o elétron a gente convenciona que ele tem um determinado spin, por exemplo, meio positivo, a gente coloca uma setinha para cima. E se ele tem um meio negativo, a gente coloca uma setinha para baixo, como ilustrado aqui nesse diagrama de Pauling. Então aqui um exemplo onde a gente acomodou elétrons em diferentes orbitais. Então isso é como a gente, num átomo, exemplifica a posição de cada elétron ocupando um determinado orbital específico. E aí esse é o conceito atômico, quando a gente faz a distribuição eletrônica num átomo. Mas a gente agora pode fazer uma generalização para uma molécula. No caso de uma molécula, a gente representa de uma outra forma, que aí é conhecido como diagrama de Jablonski. E aí também os orbitais atômicos, eles crescem em níveis de energia, assim como o 1s, o 2s, o 2p também tem uma certa correlação com energia. Aqui a gente também representa esses orbitais agora de uma molécula também em função da energia. E uma outra diferença em relação aos orbitais atômicos, no caso de um orbital molecular, a gente normalmente representa pelo seu estado de distribuição dos elétrons. Se esses elétrons estão distribuídos de tal forma que a soma dos spins, se eu tenho um spin meio positivo e um spin meio negativo, a gente chama esse estado de um estado singleto, porque a soma aí quando a gente faz o momento angular de meio menos meio é igual a zero, então a única possibilidade de momento angular total é zero. No caso, se a gente tem dois spins na mesma direção em orbitais moleculares diferentes, então meio mais meio daria 1, e aí a possibilidade seria menos 1, 0 e 1. Então, nesse caso, a gente chama de estado tripleto. Mas normalmente as moléculas que a gente encontra principalmente em terapia fotodinâmica têm o seu nível representado como um estado singleto. Os níveis de energia, seja o fundamental e seja os próximos excitados, eles são estados singletos porque tem os spins mais meio e menos meio. Então aqui a gente está representando essa molécula, que é o conhecido diagrama de Jablonski. Então S ali nesse diagrama significa um estado singleto. E o S0 significa o estado singleto de menor energia. Então o que eu estou representando ali são os níveis de energia de uma molécula. Assim como no diagrama de Pauling a gente representa os níveis de energia de um átomo, aqui a gente está representando os níveis de energia de uma molécula. Só que aí aqui não mais seguindo a estrutura 1s, 2s, os orbitais moleculares, que aí cada um vai ter a sua distribuição eletrônica, cada um tem o seu formato de orbital. Aqui a gente só está simplificando no caso de uma molécula, que aí ele vai ter o seu estado fundamental e os seus estados excitados, cada um também com uma determinada energia específica. Então a gente representa ali o fundamental por S0, S1, mais energia,
S2 um pouco mais de energia e assim por diante. Uma outra coisa importante que muda um pouco em relação a um orbital atômico, no caso de um orbital molecular, é que no orbital molecular a gente representa um nível de energia relacionado a transições eletrônicas, que aqui a gente está representando por essas setas maiores, mais largas aqui na imagem. Mas só que numa molécula a gente tem outros níveis de energia, níveis vibracionais e rotacionais. E aí esses níveis de energia eles são um pouco mais largos, né? Então, para cada nível eletrônico, para cada transição eletrônica, a gente pode ter algumas transições menores, vibracionais, rotacionais. Então, é isso que a gente representa essas várias linhas. Então, tem as transições eletrônicas, são as linhas mais espessas, mas também dentro de cada transição eletrônica a gente pode ter algumas pequenas transições vibracionais e rotacionais. Então, aqui a gente já entra mais no conceito do diagrama de Jablonski. Então a gente sabe que conforme eu aumento ali S0, S1, S2, eu estou aumentando em energia. E aí a gente vai estudar, porque são moléculas, né, e cada molécula, a maioria delas, né, tem uma certa absorção. Então, como que ocorre uma absorção quando a gente joga a luz numa determinada molécula? O que acontece dentro dela, a gente representa aqui no diagrama de Jablonski. Então, quando uma determinada luz de um comprimento de onda específico incide numa molécula, se esse comprimento de onda é absorvido, isso significa que uma transição eletrônica está ocorrendo nessa molécula. Então aqui eu estou representando que o elétron, que no seu nível fundamental fica ali em S0, no estado fundamental singleto da molécula, e aqui no caso eu estou representando que isso significa uma absorção em torno de 400 nanômetros. Então ele vai fazer essa transição, e aqui indo para um estado S2, um estado de energia excitado, representado aqui por S2, então essa molécula está absorvendo essa energia em torno de 400 nanômetros. Então isso significa que se eu jogar todo o comprimento de onda visível, a gente sabe ali vai de 400 a 800 nanômetros, essa parte em torno de 400 nanômetros está ficando na molécula. Por quê? Porque está fazendo, essa energia está fazendo com que o elétron saia de um determinado estado e vá até um outro estado de maior energia. Então está sendo absorvido pela molécula, enquanto os outros comprimentos de onda não são absorvidos pela molécula. Então não há uma interação de absorção. Então no caso das moléculas que nos rodeiam, cada uma vai ter o seu espectro de absorção. Então algumas, por exemplo, algo que é escuro, ele está absorvendo todas as cores, né? Que como nenhuma é refletida, então vai ter provavelmente algo que é escuro tem uma série de moléculas que está absorvendo todas as cores. Então nessa absorção que está ocorrendo são transições eletrônicas que tiram a molécula do seu estado fundamental e levam até um estado excitado. Mas no caso, por exemplo, da nossa ilustração, ela só está absorvendo em torno de 400 nanômetros. Em seguida, a gente sabe que as moléculas elas não ficam nesse estado excitado, né? Tudo tende a voltar para o menor nível de energia. Aí algumas moléculas, a maioria delas, na verdade, devolvem essa energia na forma de vibração, de calor. Então, essa perda de energia ocorre por processos que a gente diz não radiativos. Então, no caso ali do exemplo que eu dei anteriormente, onde eu tenho uma molécula, algumas estruturas ali de cor negra, então a hora que eu jogo a luz, tudo isso vai ser absorvido e aí não há emissão de luz e essa energia que foi dada é transformada em calor. Então, por isso que a gente conhece o exemplo de que no asfalto, quando uma camisa é escura, o que acontece é que toda a energia é absorvida e está sendo transformada em calor. Num outro caso, por exemplo, de algo que é branco, então a maioria dos comprimentos de onda, né, estão sendo refletidos. Então a gente joga
luz branca em algo que é branco, então nada está sendo absorvido, tudo está sendo refletido. No exemplo dessa molécula que nós estamos ilustrando nesse caso, o que está sendo absorvido é a radiação em torno de 400 nanômetros. Então as outras cores, em torno de 500, 600, região do verde, amarelo e vermelho, está sendo refletido. Algumas moléculas, então, como eu dizia anteriormente, decaem não radioativamente, voltando para o seu nível fundamental através de processos de vibração e relaxação, onde esse excesso de energia que foi dado à molécula através da luz, ele é transformado em energia térmica. Mas um outro processo que pode ocorrer é a molécula, a hora que está retornando, ela devolver essa energia na forma de luz também. Então existem algumas moléculas que a gente chama de moléculas fluorescentes, são aquelas que a hora de devolver o excesso de energia devolvem na forma de luz, a gente chama de moléculas fluorescentes, os fluoróforos. Diferente daquelas que quando não emitem luz, quando voltam para o seu estado fundamental, que a gente chama dos cromóforos, aquelas moléculas apenas que dão cor. No seu retorno de energia, elas não emitem luz. Nesse caso, o que acontece é que a molécula foi, ali no nosso diagrama, para um estado S2. Ele sempre, uma molécula, uma das regras que a gente aprende, que ocorre, que é a regra de Cauchy, ela sempre vai relaxar não radiativamente até o seu estado de menor energia. Então ela sempre vai relaxar não radiativamente até o S1, né, o seu primeiro estado excitado, e aí dali ela vai emitir fluorescência, aquelas que forem fluorescentes. Aquelas que não forem, elas vão continuar esse decaimento não radiativamente. Então, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? Então, esse TEI, ela absorveu em torno de 400 nanômetros e na hora de devolver, ela emitiu uma luz ali fluorescente em torno de 500 nanômetros nessa região do verde e do vermelho. Então, as moléculas fluorescentes, elas têm essa característica. Elas vão ter primeiro um espectro de absorção, que a gente chama, que são as regiões de comprimentos de onda onde elas mais absorvem, e depois elas vão ter um espectro de emissão de fluorescência, que são os comprimentos de onda onde ela emite fluorescência. E aí aqui só uma definição de que então fluorescência é uma transição radioativa entre dois estados eletrônicos de mesma multiplicidade de spin, que é o que a gente comentou anteriormente do estado singleto. Então, quando ela sai de um singleto para um singleto, isso é definido como fluorescência. Se ela viesse também de um estado tripleto para um tripleto, também seria fluorescência. E aí a gente vai ver que existe um outro caso. Então, aqui novamente representando a molécula, que ela tem absorção. E aí, como existe essa regra que eu comentei, a regra de Cauchy, o espectro de fluorescência ele sempre vai ser independente do comprimento de onda de excitação. Se a molécula foi para o S2, S3, um nível maior de energia, ela sempre vai depois emitir a partir do S1 e isso vai resultar sempre no mesmo espectro de fluorescência independente de onde a molécula foi excitada. E uma outra definição que a gente tem nesse caso é o rendimento quântico de fluorescência, que é a razão dos fótons absorvidos, a razão dos fótons emitidos, pelos fótons absorvidos. Então, se todos os fótons que a molécula absorveu, ela emitia, ela tem um rendimento quântico de 1. Mas, normalmente, esse rendimento quântico é menor do que 1, porque há algumas perdas não radioativas. Então, os fótons que são absorvidos, eles podem, essa energia, né, que na hora da volta do elétron para o seu estado fundamental, ela pode ser via outros processos que não a emissão de fluorescência. Então, a maioria das moléculas, ela vai apresentar um rendimento quântico de fluorescência menor do que 1. E aí aqui a gente então vai representar uma outra molécula
já indo para um caso específico de terapia fotodinâmica dentro da área de biofotônica. Então aqui eu estou representando novamente os níveis de energia singleto de uma molécula, né? E então tem o S0, S1, S2 e outros níveis de maior energia. E ali eu estou representando então os comprimentos de onda da molécula. Então a gente sabe que aonde eu faço uma transição eletrônica, isso significa uma região de absorção no espectro. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma transição de um estado S0 até um estado Sn de maior energia, surgiu uma primeira banda de absorção. Mas, como ele tem outros estados de maior energia, a gente tem outras transições possíveis, né? Aqui de uma forma mais completa. Então, essa transição, por exemplo, de menor energia do S0 para o S1, a gente sabe que vai ter uma absorção em torno do vermelho. Ali nesse exemplo é o fotogen, que tem uma banda de absorção em 620. E a banda de maior energia, essa transição de S0 para Sn, vai ter uma absorção ali na região do violeta, ultravioleta. E se vocês repararem no espectro de absorção, cada banda dessa tem uma determinada intensidade, um valor de absorbância. Isso significa o quê? Que quanto maior esse valor de absorbância, mais fácil, maior a probabilidade da molécula fazer essa absorção, fazer essa transição de um estado para o outro. Então, nesse exemplo, a transição ali de S0 para esse Sn de maior energia, 3 ou 4, a molécula faz mais essa transição, né? A probabilidade do elétron sair desse estado e ir para o estado de maior energia é maior do que fazer a transição para um estado de maior energia, por exemplo, em 620 nanômetros. Essa probabilidade de transição é representada no diagrama de absorção. Então, quanto maior essa absorção, então significa que a molécula gosta mais de fazer essa transição. Então, se a gente jogasse uma luz branca, todos esses comprimentos de onda de 400 a 700 nanômetros, a molécula ia gostar mais de fazer a transição, ter uma probabilidade maior de fazer a transição na região de 400 nanômetros, porque é onde ela tem uma absorção maior. Enquanto as outras regiões com valores de absorbância menores, ela faz também essa transição, mas com uma menor probabilidade, então por isso que o valor da absorbância é menor. Então, aí depois dessa absorção, ela pode, como a gente comentou anteriormente, fazer decaimentos não radioativos, e aí a gente tem essa que a gente chama de conversão interna da molécula. Então ela pode vir do seu estado excitado, liberando essa energia até o estado fundamental, sem emitir luz. Mas só lembrando que ela sempre vai fazer essas transições dos estados mais excitados até o S1 não radiativamente. Então, e aí depois a emissão de fluorescência vai sempre partir de S1 e indo até S0. Então, mesmo excitando em outros estados singletos, ali desde o Sn, S2, ela sempre, toda molécula sempre vai converter internamente até o seu estado S1 e a partir do S1 ela vai emitir fluorescência. Então, como a gente viu, o espectro de fluorescência, no caso aqui desse exemplo que a gente está dando do fotogen, que é aplicado muito na nossa área, esse é o espectro de fluorescência dele, corresponde então a essa transição a partir do seu primeiro estado excitado até o estado fundamental. Então, aqui ilustrando esse processo de fluorescência desse fotossensibilizador. Então, a gente está jogando uma luz violeta nele e aí ele está emitindo essa luz vermelha, né? Esse tom vermelho.
Então, o que está acontecendo? Essa luz violeta está sendo absorvida pela molécula, aí a molécula vai, então, fazer essa conversão interna até o seu primeiro estado excitado e a partir dele emitir essa fluorescência vermelha. Então, ali a gente está ilustrando, né, nessa foto esse processo de fluorescência. E aí vocês reparem que aonde não passa a luz violeta, a molécula está ali sem emitir luz, né? Aí ela tem a cor característica dela. A fluorescência só ocorre quando se tem o estímulo da luz de excitação, no caso aqui da luz violeta. Então, precisa ter absorção e aí, após a absorção, a emissão de fluorescência. Mas, uma molécula, algumas moléculas, né, existem algumas classes de moléculas, que tem a probabilidade de quando está, por exemplo, no primeiro estado excitado singleto S1, ela fazer uma transição, uma inversão de spin, né, saindo do estado singleto e fazer uma transição para o estado tripleto. Então, algumas moléculas elas têm essa característica de fazer essa inversão de spin. Apesar de ser um fenômeno bem difícil de ocorrer, a gente vai ver no futuro mais em detalhes, isso vem lá da mecânica quântica e tal, mas algumas moléculas elas fazem essa transição para um estado tripleto de menor energia e de inversão de spin. Então, uma molécula que tem os seus estados ali tradicionais singletos, ela tem uma probabilidade de fazer o que a gente chama de uma conversão intersistema. Então, sair do estado S1 e ir para um estado T1. E aí, a partir desse estado T1, ela também pode devolver esse excesso de energia de forma não radiativa, mas também de forma radiativa. E aí, aqui no caso, entra uma outra definição que é a fosforescência. Então, a fosforescência é uma transição radiativa entre dois estados eletrônicos de diferentes multiplicidades de spin. Então, estou saindo do estado tripleto e indo para um estado singleto. Então, isso a gente dá o nome de fosforescência. Então, algumas moléculas que se fazem essa conversão intersistema. Quando a gente diz intersistema é porque está saindo de uma multiplicidade, por exemplo, singleto, indo para um tripleto. E aí depois, nesse estado tripleto, ela está emitindo a luz. Então, a essa emissão a gente dá o nome de fosforescência. E aí a gente já começa a entrar em alguns outros detalhes que o diagrama de Jablonski também pode representar, que é algumas interações que essa molécula pode fazer com o ambiente. Então, a molécula estando no seu estado, primeiro estado excitado, singleto S1, ou no seu primeiro estado tripleto, aqui T1, ela esse elétron que está nesse estado já pode interagir com o ambiente e fazer o que a gente chama de uma reação tipo 1 e uma transferência de carga elétrica. Então, isso já é uma possibilidade de interação dessas moléculas com o ambiente. E uma outra possibilidade, que é uma coisa muito comum, principalmente nos fotossensibilizadores, né, que nas moléculas usadas aí em terapia fotodinâmica, dentro da biofotônica, é desse fotossensibilizador no seu estado tripleto, no seu estado T1, interagir com uma molécula que também tem como nível fundamental de energia um estado tripleto, que é o oxigênio molecular, o O2. O O2 ele também tem uma distribuição de energia. No seu estado fundamental, ele fica na configuração tripleto. Então, os spins dele, a hora que a gente faz lá, dá 1, e aí então a possibilidade menos 1, 0 e 1, então a gente chama de oxigênio tripleto. E esse oxigênio tripleto que está no ambiente, né, o O2 molecular, ele pode interagir, se eu tiver um fotossensibilizador ali nesse estado tripleto, e aí haver uma transferência de energia. Então, se esse oxigênio estiver próximo o suficiente, o fotossensibilizador vai transferir essa energia
para o oxigênio, aí ele vai sim fazer uma transição para um nível de maior energia. Então ele vai sair do seu estado tripleto e ir para o estado singleto. Então ele vai fazer uma inversão de spin com essa energia que ele pegou do fotossensibilizador. E aí esse oxigênio, o oxigênio singleto, ele também vai reagir com o ambiente, né? O O2, o oxigênio molecular, já é uma molécula que oxida muito as moléculas ao seu redor, e ele nesse estado singleto oxida, tem um poder de oxidação ainda maior, e então a interação com o ambiente vai oxidar moléculas ao seu redor, e aí é isso que a gente utiliza na terapia fotodinâmica para destruir algumas moléculas, né, que a gente está interessado. Então, essa transferência de energia do fotossensibilizador no tripleto para o oxigênio no tripleto, que leva o oxigênio ao estado singleto excitado, a gente dá um nome de reação aí tipo 2, né, que ocorre essa transferência de energia. E aí, se, por exemplo, tudo isso que eu comentei, esse fotossensibilizador com oxigênio, está próximo à célula, vai desencadear uma cascata aí de eventos que podem levar à morte celular, seja por necrose ou apoptose. Tanto levar à morte celular, como uma outra coisa que pode ocorrer com esse oxigênio singleto é ele próprio interagir com o fotossensibilizador, levando a uma degradação dele, né? Como o oxigênio singleto gerado, ele oxida as moléculas ao redor, ele infelizmente também pode ir lá e oxidar a molécula do fotossensibilizador, a própria molécula que o gerou ou alguma outra molécula ao redor. Então isso a gente dá o nome de photobleaching, que é quando o oxigênio interage ali com o fotossensibilizador no estado fundamental, que leva a uma degradação do fotossensibilizador, né? Então, e aí esse fotossensibilizador deixa de fazer todas essas transições e muda. Mais em detalhes, para analisar esse diagrama de Jablonski e entender todas essas equações, a gente pode fazer algumas equações de taxa. Então aqui eu estou representando o nível S0, né, o primeiro estado, o estado fundamental de energia. A gente pode equacionar como é a variação do elétron nesses estados. Então aqui o que muda, né, a população desse estado S0. Então, a primeira representação aqui na nossa equação que a gente pode ter, o que faz a população de S0 mudar? A primeira coisa é a absorção. Então, o que depopula esse estado é a absorção. Então, quando a gente joga a luz na molécula, eu estou tirando moléculas do estado S0. Então, menos elétrons vão estar nesse estado. Então, pela equação aqui que a gente está vendo, é essa taxa T1 de absorção. Então, essa taxa ali ela vai depender da absorção que a gente tem na molécula, né, que vem lá do espectro de absorbância, vai depender da intensidade, né, quanto de luz a gente está jogando nessa molécula. E aí ali só para ter um número, então a gente divide pela energia do fóton. Então esse T1 a gente está representando ali como um número de transições que a gente pode fazer então que vão depopular S0. Então é por isso que ali na equação de taxa do estado fundamental é menos T1. Então porque isso é o que faz tirar elétrons do estado S0. Só que aí depois que eu tirei, também pode aumentar. Pode aumentar via o quê? Se eu decaio o elétron do estado S1 para o S0. Então, essa conversão interna ali que a gente está representando como K2 vai fazer a população de S0 aumentar. Ela também aumenta quando decai vindo do estado T1. Então, tem mais essa constante relacionada à fosforescência, e essa equação então fica mais o K5T1.
Ela também pode aumentar quando se faz a interação com o oxigênio, né? Quando essa energia do estado T1 é transferida para o oxigênio, também a molécula vai voltar para o seu estado fundamental e isso vai fazer com que a energia aumente. E também, uma outra coisa que pode, aqui no caso, o último termo, é quando a gente faz o photobleaching, faz a degradação. Isso vai fazer com que a gente perca a população desse estado. Então entra esse termo de interação do S0 com o oxigênio singleto. Então aqui é só um exemplo de como a gente pode representar, né? Fazer uma equação de taxa, que é uma coisa muito importante para a gente entender melhor toda essa dinâmica de um fotossensibilizador do estado S0. Então, o que faz a sua população em S0 diminuir? Primeiro é a absorbância. Depois, então ela vai aumentar. Aumenta por que processo? Então aqui eu estou ilustrando 3 processos. Processo de vinda do estado S1 e também os processos vindos do estado T1, que faz com que sua população diminua. E aí, então aqui só definindo, por exemplo, em relação à absorção, né, e em relação também à fluorescência, a gente pode equacionar essas coisas. A fluorescência de uma molécula, ela vai depender de algumas coisas, né? E aí a gente pode expressar isso. Ela depende primeiro do quanto absorveu. Então, depende do sigma zero, da intensidade de excitação, dividido ali pela energia do fotoincidente. Então, isso vai dar o número de moléculas absorvidas. E aí, representado por T1. E a intensidade de fluorescência, então, ela vai ser o quê? Proporcional, né, a esse número, e aí vai depender também da concentração, né? Esse número, o T1, ele é só de uma molécula, mas se eu tenho mais de uma molécula, né, se eu tenho uma concentração ali molar de moléculas, então a fluorescência que eu vou coletar dessa amostra, ela vai ser dependente dessa concentração molar, vai ser dependente do rendimento quântico de fluorescência, né, que a gente viu lá atrás. Então, uma fluorescência de uma molécula, aqui no caso de um fotossensibilizador, ela vai depender também de quão eficiente eu sou para ver essa fluorescência, para coletar, mas ela pode ser definida assim. Então, a eficiência de um fotossensibilizador, ela vai depender da eficiência de coletar essa fluorescência, então, desse E, e vai depender do rendimento quântico, né? Se a molécula devolve tudo que eu joguei na forma de fluorescência, esse rendimento quântico é o máximo, mas a gente sabe que isso nem sempre ocorre, e depender da concentração e do número de transições ali que cada molécula faz. Então essa é uma forma de representar. E aí, da mesma forma que a gente equacionou, fez a equação de taxa para o nível S0, a gente também pode fazer para o nível S1. E ali ele tem também alguns outros termos, no caso da molécula aqui, de interação com o ambiente, né? Então também vai ser uma depopulação da interação do singleto com o ambiente. Da mesma forma, para o primeiro estado tripleto, T1, também posso equacionar ele e fazer todo um estudo de, por exemplo, utilizando todas as equações de taxa, eu consegui equacionar a quantidade de produção, nesse exemplo aqui, do oxigênio singleto. Aí aqui eu estou representando também de uma forma simples uma molécula de oxigênio, então o seu estado fundamental tripleto, seu estado excitado de maior energia, seu estado singleto. Que ali na transferência de energia do fotossensibilizador, a gente sabe que ela vai para esse estado singleto. E aí ela também, na volta, ela emite aqui no caso uma fosforescência, e a gente sabe que está nessa região de 1270 nanômetros. Aí aqui a gente também tem uma ilustração do oxigênio molecular, né, de 2 oxigênios interagindo. Então a gente tem
os seus níveis ali do oxigênio, 1s, 2s, 2p. No caso do estado fundamental, a gente vê que os elétrons ali representados em vermelho, eles ficam com o mesmo spin, né? Por isso que ele é o tripleto. No caso de maior energia, né, do singleto, a gente inverte o spin e aí esse estado é o estado singleto. A gente também pode, depois de combinar todas essas equações, ter uma equação de taxa geral para o estado S0, onde leva em consideração todas essas interações, né? Ali eu deixei só essa equação de taxa em função de coisas mais que a gente mede mais facilmente, né? A concentração de S0, a concentração de oxigênio molar. Então tudo isso a gente pode equacionar. Aí aqui uma ideia das constantes de tempo, né? Cada K daquele que a gente viu, ele tem uma certa velocidade, né? Em química a gente sabe que são as constantes de velocidade. Então aqui eu estou ilustrando, no caso da conversão interna, sempre de um estado, por exemplo, de Sn para S1, de Tn para T1. É um fenômeno que ocorre de forma muito rápida, então na ordem de 10 a 10 a 10 a 14 de segunda menos 1. E aí outros fenômenos, no caso, um exemplo da fluorescência, transição de S1 para S0, tem essa constante da ordem de 10 a 7 até 10 a 9. A fosforescência já é um processo que a gente sabe que é um processo mais longo, então tem uma constante ali de 10 a menos 2 até 10 a menos 3, dependendo da molécula. Então esses são valores típicos dessas constantes de transição, né, dessas constantes de velocidade, para algumas moléculas em geral. Eu acho que cada molécula vai ter a sua característica particular, mas esses são em geral as constantes de velocidade. E a gente vê que alguns fenômenos, devido a uma série de fatores, ocorrem mais rápidos, outros são os fenômenos um pouco mais lentos, e tudo isso depende ali da natureza da molécula e da mecânica quântica ali que vai, a gente rege todas essas equações. Aqui alguns exemplos já de espectros de absorção, só para a gente lembrar que aqueles níveis de energia, o espectro de absorção de uma molécula, depende muito da onde essa molécula está, depende muito do solvente aonde essa molécula está. Aqueles níveis de energia, aquelas distâncias entre, por exemplo, um estado S0 e um estado S1, muda muito dependendo do solvente. Então aqui a gente está comparando, por exemplo, alguns espectros de absorção. A gente está vendo ali, no caso do Photogen, né? Ele tem uma banda grande, em torno de 400, mas essa banda desloca-se, por exemplo, esse solvente é só água ou se é água e mais alguma coisa. Ali a gente colocou água e mais um surfactante, um detergente que a gente usa para simular algumas condições. Então, só para ilustrar que dependendo de onde essa molécula está, há mudanças nos níveis de energia. E aí no caso de um outro exemplo, de uma outra molécula também, diferentes solventes há diferentes espectros de absorção. Aqui também um outro exemplo de uma molécula, uma curcumina, então diferenças na sua absorção, a diferença no seu espectro de emissão, a gente ilustra tudo isso. Uma definição dentro dessa área, que a gente chama de Stokes shifts, é se a gente pegar um espectro de absorção, ali representado na linha pontilhada, e um espectro de fluorescência, representado pela linha cheia, a distância em nanômetros do máximo desses dois espectros é o que a gente define como Stokes shift. Então, no caso dessa molécula, tem esse Stokes shift ali pequeno. Então, o máximo de absorção pelo máximo de emissão é o que a gente chama de Stokes shift. E aí aqui só passando algumas definições que a gente viu na literatura recentemente, um bom artigo publicado definindo algumas coisas desses mecanismos de reação fotodinâmica, né, dentro do diagrama de Jablonski. Então,
algumas definições que a gente tem, um pouco daquelas que a gente já viu. Então, as reações fotodinâmicas, seja a tipo 1 e a tipo 2, elas sempre envolvem o oxigênio molecular como reagente. No caso da tipo 1, o fotossensibilizador, então, ele doa energia, né, transferência de carga, e ali a gente tem a formação das espécies reativas de oxigênio. Então, um radical superóxido, um radical hidroxila. E no caso, podem existir outras reações que não envolvam o oxigênio, aí essas são os que a gente chama de 3 e 4, que a gente não abordou muito aqui, mas é também uma possibilidade de reação. Então, quando a gente tem a não presença do oxigênio. E as reações tipo 1 e tipo 2, então, incluem a degradação de biomoléculas por oxidação de um elétron ou reações diretamente com o oxigênio singleto, onde os alvos principais são proteínas, lipídios celulares, uma série de moléculas ali em torno numa célula, né? Em torno de um fotossensibilizador, em torno do oxigênio singleto. Então, aqui só apenas algumas definições recentes. Então, esse foi um overview geral sobre o que é o diagrama de Jablonski, algumas características particulares, especialmente aqui pensando no nosso caso de biofotônica, onde a gente usa ele muito em terapia fotodinâmica. É um assunto bem extenso, né? Dependendo da área, você pode explorar algumas características particulares, mas em termos de terapia fotodinâmica, do que a gente trabalha, essa é uma ideia de como a gente pode entender todos esses processos, equacionar todos esses processos, utilizando o diagrama de Jablonski, entender o que é fluorescência, fosforescência, essas transferências de energia. Então, apenas um olhar no diagrama de Jablonski mais aplicado a fotossensibilizadores, depois a reação desses fotossensibilizadores com algumas células e tal, algumas moléculas em específico. E aí, quem tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato. Obrigado e até mais.